Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e isso é apenas Desolação Adolescente. No vídeo de hoje, em homenagem ao incrível guitarrista Pete Townshend, que no dia 19 de maio desse ano de 2020 comemora-se seus 75 anos, eu achei justo falar sobre a sua autobiografia lançada em outubro de 2012. Algumas pessoas que acompanham o canal há algum tempo já devem saber que eu sou apaixonado pelo The Who, sendo uma das minhas bandas favoritas, se não a minha favorita. E acredito que da mesma forma que os Beatles possuem uma grande biografia ou vários livros sobre os Beatles, eu acredito que o The Who também mereça essa grande biografia. E esse livro dá um ótimo panorama sobre a banda pelos olhos daquele que é o seu líder, o guitarrista Pete Townshend, que é autor, eu acho, de 95% das músicas e criador dos conceitos de Tommy e do Quadrophenia, e eu acho que eu não preciso dizer mais nada sobre a sua genialidade. E pelo fato de Pete ter esse lado mais de escritor, de autor mesmo, parece que em alguns momentos do livro estamos lendo um livro com vários personagens. A primeira parte do livro, chamada Música de Guerra, começa com um dos momentos mais importantes da história do Who, se não um dos momentos mais importantes da história da música, quando Pete, lá no Railway Hotel, em Londres, em junho de 1964, destrói pela primeira vez a sua guitarra. Em seguida, voltamos no tempo para o seu nascimento. Pete nasceu numa família muito musical, com seu pai sendo trompetista do exército. Passamos pela sua infância, pelos meses sombrios que Pete morou com a sua avó, para em seguida ele começar a se desenvolver como músico, entrando na banda chamada The Tours, com o vocalista Roger Daltrey e o baixista John Entwistle, o embrião do que seria o The Who, para em seguida entrar o baterista Keith Moon. A parte mais interessante dessa parte do livro é a descrição da cena londrina da metade dos anos 60 para frente, como por exemplo a amizade do Who com o guitarrista Jimi Hendrix. Algumas biografias que eu ainda falarei esse ano passam pelo problema chamado expectativa versus realidade. Não vou negar que eu estava muito ansioso para ler esse livro, mas custou um pouco para eu entrar na história, para o livro me conquistar. E isso só foi acontecer lá pela página 125, quando Pete começa a falar sobre a ópera rock Tommy. Antes disso, ele falou sobre o segundo disco do Who, o Quick One, o terceiro, o Who Sell Out, mas nem citando nada sobre as gravações do primeiro disco, o My Generation, apenas sobre a música My Generation, como se o primeiro disco nem tivesse existido. Mas, como eu disse, o livro começou a me ganhar nas descrições sobre Tommy, sobre o seu conceito, contando histórias que eu nunca tinha ouvido falar. Além disso, ele conta sobre a passagem do Who no Festival de Woodstock, além da gravação de um dos maiores discos ao vivo da história, o Live at Leeds. Assim, ele encerra a primeira parte do livro para entrar, na minha opinião, na melhor parte do livro, chamada Um Homem Muito Desesperado. Essa parte é dedicada ao Who nos anos 70 e é um deleite para os fãs da banda. As descrições das gravações do Who's Next e do Quadrophenia são incríveis. Essa parte vai até a página 297, com a morte de Keith Moon e a entrada de Kenny Jones na banda. A partir disso, começa a terceira parte do livro, chamada Tocando para os Deuses, que vai desde o final dos anos 70 até os dias de hoje, e com certeza a parte mais chata e cansativa do livro. Boa parte dessa parte é focada no período que Pete passou trabalhando numa editora de livros e que é chatíssimo de ler e em alguns momentos dá até sono. Durante todo o livro eu tive uma leitura bem rápida, mas quando eu cheguei nessa parte eu não tinha nenhuma vontade de ler mais. Até nas últimas páginas, Pete conseguiu atrair mais uma vez minha atenção para pelo menos terminar o livro de uma forma legal. Em relação à relação de Pete com os outros membros da banda, o que Pete passa em relação à sua relação com Roger Daltrey, John Entwistle e Keith Moon é de distanciamento, como se o Pete fosse um gênio incompreendido e que os outros membros do Who estivessem na banda apenas por não ter outra opção. Eu concordo que ele é o criador dos conceitos dos discos, mas é impossível imaginar uma música do Who sem os vocais de Roger Daltrey, sem o baixo de John Entwistle e sem a bateria frenética de Keith Moon. Tirando as partes voltadas para o Who, para o seu período literário, Pete descreve a sua vida pessoal sem nenhum problema, falando sobre algumas traições no seu casamento
com Karen Astley, que durou mais de 20 anos, além de falar sobre a sua devoção ao guru indiano Meher Baba e sobre pedofilia que ele foi acusado no início dos anos 2000, mas que no fim foi inocentado. Conclusão. Retomando o que eu falei no início sobre expectativa versus realidade, eu estava muito empolgado para ler o livro e não vou negar que fiquei muito desapontado. Mas eu não culpo minha expectativa, mas sim as descrições do livro. Tem muitas biografias aqui nessas prateleiras que eu releria sem nenhum problema, mas essa aqui, talvez, só talvez, a parte dos anos 70. E olhe lá. O livro dá um ótimo panorama sobre a carreira do Hu, mas parece que falta alguma coisa, parece que falta algum ligado entre essas descrições. Por mais que o livro tenha todas as descrições legais sobre algumas gravações, elas apenas flutuam entre as partes mais chatas do livro e que não me agradam muito. Talvez isso se deva à revisão do livro na hora que ele foi publicado. Pete conta que a sua versão possuía praticamente o dobro da versão final do livro. Além disso, Pete poderia muito bem se humanizar, fazendo com que vários leitores gostem dele, mas acaba ocorrendo o contrário. Dizem que não é bom conhecermos a vida pessoal daqueles que admiramos, e isso se aplica muito bem nesse caso da autobiografia do Pete. Há muita arrogância, muitos erros ao longo de sua vida que ele poderia muito bem se desculpar, se arrepender, mas acaba ocorrendo o contrário novamente. Enfim, Who I Am, a autobiografia de Pete Townshend, decepciona em muitos fatos, principalmente se tratando de um escritor e um letrista tão incrível que nem Pete é. Esperava-se muito mais dele, até mesmo nos momentos mais interessantes do livro se perdem nos momentos mais desinteressantes, que é praticamente a maior parte do livro. Espero que quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado, e não se esqueça de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, e compartilhar com seus amigos que gostam do Who ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E seguir o perfil do Agulha Quebrada no Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Até a próxima!